Boa noite. Que isso? Boa noite. Boa noite. Começar a semana com energia, né? Nós estamos iniciando mais uma semana, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Começando também o nosso trabalho, né, de estudos da doutrina espírita, recebendo hoje em nossa casa o Yuri, ele já esteve aqui outras vezes. Ele vai falar para nós sobre o tema herdeiros de si mesmo. É um tema assim bem chamativo, né, para nós fazer uma reflexão e também para o tempo, né, que nós estamos vivendo hoje. Eu vou fazer uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel, e depois nós vamos passar a palavra para o Yuri. Agradecendo a presença de vocês por estar mais uma vez conosco aqui. Quem está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo. A nossa casa vai estar sempre de portas abertas para todos. Agradecendo os nossos irmãos internautas que nos acompanham igualmente e que assim possamos receber a visita do Cristo em nossos corações, nos fortalecendo e nos envolvendo em muita luz. Eu vou fazer uma leitura da mensagem. Ela não está relacionada assim diretamente com o texto, mas também chama-nos a atenção para o nosso comportamento também. Na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. É uma passagem das cartas de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Dizeis-te cristão, declaras-te ser seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se lhes fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-se-á com facilidade das sombras que te atormentam a marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força da exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia e a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado. Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação. Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Se somos tentados ao revide por ofensas inesperadas, sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição, padecemos íntimo descanso ou desgostos e angústias no tempo familiar, usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando-nos o bem a todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for, com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não bastas declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Assim nós
estamos iniciando a nossa noite, agradecendo a Jesus por mais esse momento, por essa oportunidade sublime de poder reunir em torno do seu Evangelho. Agradecendo ao Senhor pela presença de nosso irmão Yuri, e rogamos a inspiração para que no seu trabalho ele possa, assim, alcançar todos os objetivos. Que igualmente de nossa parte, estejamos vibrando fraternalmente para com ele, para que assim também possamos receber esses benefícios, para que eles se tornem para nós oportunidade de crescimento, de nos iluminarmos e de seguir o caminho do bem. Assim, Jesus, iniciamos o nosso encontro. Que a tua paz seja com todos. E assim seja. Glória contigo. Boa noite a todos. Alegria muito grande estar aqui novamente, ao lado de amigos, familiares, né? Tantos familiares, às vezes a gente acaba não encontrando muito a correria do dia a dia, mas é muito bom rever a todos. E agradeço o convite mais uma vez, a confiança de retornarmos aqui, né? Uma casa muito abençoada. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante hoje em dia, que está muito atual, que é o tema herdeiro de si mesmo. E para iniciar o estudo de hoje, essa imagem já representa muita coisa. É uma escultura, chama Self-Made Man, que em inglês é um termo que significa o homem que constrói a si próprio, o homem que se construiu por si próprio. O que isso significa? A pessoa passa ao longo da vida criando as suas próprias condições de crescimento, de evolução. O tema herdeiro de si mesmo, nós vamos ver mais lá na frente, que tem tudo a ver com isso. Essa construção de si próprio, essa evolução, esse progresso que a gente vai construindo ao longo da vida, cada um na sua individualidade. Então é sobre isso que a gente vai conversar, herdeiro de si mesmo. Para a gente dar início, eu pergunto a vocês, qual que é o objetivo principal da nossa reencarnação aqui? O que vocês acham? Evoluir. Principalmente. O que mais? Oi? Seguir o caminho do bem. Aprender? Então vocês sintetizaram muito bem a questão 167 do Livro dos Espíritos. E a resposta é exatamente essa, ipsis literis, né? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça? Justiça divina. Então, primeira coisa, expiação, na resposta dos Espíritos. Expiação porque todos nós sabemos, já estamos carecas de saber, vivemos num planeta de provas e expiações, e como somos espíritos imperfeitos, todos nós ainda temos débitos a ressarcir. Então nós estamos aqui para expiar, para passar por provas. Mas não menos importante, a gente visa o aprimoramento progressivo. E isso individualmente, mas que pensando na coletividade, também vai acontecendo essa evolução, esse aprimoramento. Tanto que o planeta também passa por evoluções gradativas. A gente está vivendo agora justamente a transição planetária. Então o nosso planeta está passando de provas e expiações e indo para um planeta de regeneração. Mas quem que faz essa transição? Quem que faz essa regeneração do planeta? Somos nós. Então nós, enquanto individualidades, espíritos imortais que somos, imperfeitos, claro, procurando sempre o aprimoramento que vamos fazer a regeneração do planeta Terra. Então a gente vai conversar muito sobre isso, sobre essa construção, essa evolução, né? E a gente, logo que reencarna, é o nosso principal objetivo. Até porque, onde que estaria a justiça divina? Se a gente, por exemplo, na escola, se a gente tivesse uma oportunidade só, tivesse só uma prova, é aquela e pronto, para passar de ano, para poder ir na faculdade, enfim, não teria justiça nisso. A gente tem que ter outra chance. Assim também a justiça divina, que na sua infinita misericórdia nos dá muitas chances, muitas oportunidades, né? A gente não pode desperdiçá-las.
Aqui também uma outra escultura muito interessante de Auguste Rodin, chama O Pensador. Essa escultura também representa muito o que a gente vai conversar mais para frente. É um simbolismo de introspecção, de autoconhecimento, essa busca que a gente tenta sempre nos conhecer cada vez mais, e é muito importante isso, é um dos principais passos para a nossa evolução. Se a gente não se conhece intimamente mesmo, tirando o véu que cobre os nossos defeitos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, se a gente não se conhece intimamente, ou então tenta mascarar, a gente não vai conseguir progredir. A gente só consegue seguir o caminho do progresso se a gente tira o véu que realmente recobre todos os nossos defeitos, a gente tira as máscaras. Então a gente tem que se conhecer para que a evolução, o progresso aconteça. E para isso essa busca pelo autoconhecimento é fundamental. E eu falo que isso está muito atual hoje em dia porque isso acaba sendo muito divulgado, muito falado, mas eu ainda percebo que falta muito para a gente conquistar esse autoconhecimento. Nos dias atuais a gente vive momentos assim, de muita correria, muito trabalho, e a gente acaba vivendo a vida no piloto automático, e é aí que mora o perigo. A gente não tem esses momentos mais de introspecção íntima, de buscar o autoconhecimento. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não levar a vida para o piloto automático. Então essa estátua eu trouxe justamente para representar isso, o nosso tema de hoje. E como eu disse, hoje a gente vive muito esse problema aqui, que é a falta de autoidentidade. Antigamente, eu estudo muito filosofia também, antigamente, por mais que a humanidade ainda não tivesse evoluído como é atualmente, eu falo em termos tecnológicos, até moralmente mesmo, claro que houve progresso, tem muita gente que vê a humanidade com uma visão muito pessimista, mas eu vejo um olhar mais otimista. Houve progresso ao longo da humanidade, ao longo dos séculos, dos milênios. Só que eu acredito que um ponto que a gente às vezes ainda deixa a desejar é nessa autoidentidade. Tem um exercício diário muito interessante para se fazer, que a Lúcia Helena Galvão, não sei se vocês conhecem, uma pensadora, uma filósofa da contemporaneidade, ela tem muitos vídeos no YouTube, é muito interessante acompanhar. E ela sugere um exercício diário, que você pode repetir ao longo do dia, aqueles 5 minutinhos que você tira ao acordar, no horário do almoço, antes de dormir, que é você se fazer 2 perguntas. Primeiro, quem sou eu? E onde quero chegar? Essas 2 perguntas parecem muito simples, só que eu quero que vocês reparem. Se eu perguntar para vocês agora, quem é você? Provavelmente você vai falar seu nome, talvez a profissão, mas isso não representa exatamente quem é você. Eu, por exemplo, eu estou personal. Eu fiz uma formação acadêmica de educação física, meu pai fez direito, advogado, temos aqui diversas profissões, mas isso é o que você está no momento. Se eu, por um acaso, mudar de profissão, fazer outra faculdade e trabalhar em outra área, eu vou deixar de ser eu, vou deixar de ser o Yuri. Então essa pergunta, quem sou eu, vai muito além do documento, do que diz ali no RG, do que diz ali na CNH. É uma pergunta muito mais profunda do que isso. Isso diz respeito aos nossos valores, às nossas virtudes, o que a gente busca, o que a gente procura na nossa encarnação. Então essas 2 perguntas parecem muito simples, mas as pessoas não conseguem respondê-las hoje em dia. É igual numa entrevista de emprego, por exemplo, né? É muito comum. A pessoa faz uma pergunta nesse sentido, nesses termos, e a gente fica perdido para poder responder, porque às vezes a gente não tem noção de quem que a gente é intimamente, de quais são os nossos valores, quais são as nossas virtudes, as nossas qualidades, bem como os nossos defeitos. A gente não consegue responder isso assim de forma tranquila. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é muito importante a gente sempre fazer esse exercício, diariamente. E se não der tempo de fazer diariamente, que seja com a máxima frequência possível. Assim como também sugeria Santo Agostinho para a gente.
Santo Agostinho falava que é muito importante, e ele fazia isso, depois daquela mudança drástica que ele teve na vida dele, ele falava que ao se deitar, é muito importante você fazer um raio-x do seu dia, fazer uma autoanálise com autocrítica, né? Então assim, contundente mesmo, não poupando, não medindo esforço, não sendo complacente com você mesmo, fazer um raio-x do seu dia, o que você fez de bom, e aí você repete no outro dia, ou aperfeiçoa, o que você fez de ruim, para você não repetir mais aquele erro no outro dia. Então é muito importante a gente fazer isso. É muito ligado com isso que eu falei para vocês, né? É sempre importante a gente ter esses momentos de introspecção, de meditação, ou uma prece simples, rápida, né? A gente pode estar no trânsito e a gente ali no momento que o semáforo está fechado, a gente pode ter esses 30 segundinhos, um minutinho de introspecção, de busca pelo autoconhecimento. Então isso é de fácil acesso, a gente não demanda dinheiro, não demanda muito tempo, não demanda muito esforço, e é uma atitude muito simples, que a gente está também nos ajudando a nos aperfeiçoar nessa busca da evolução constante, de ser cada dia 1% melhor que o anterior. É muito importante a gente sempre ter isso em mente, sempre buscar 1% de qualidade a mais que no dia anterior. E como eu disse anteriormente, os filósofos da antiguidade, né, na Grécia Antiga, eles podem nos ajudar muito com isso, com esses conhecimentos que lá atrás eles já traziam, né, os prepostos de Jesus, vieram justamente para poder preparar o terreno para Jesus. Sócrates, Platão. Sócrates, inclusive, tem uma participação na codificação do Evangelho, no Livro dos Espíritos. Então, são grandes vultos da humanidade que nos ajudam muito com os conhecimentos deles, que não necessariamente são espíritas, mas que são espiritualistas, que a gente pode agregar no nosso dia a dia, na nossa vivência. E tem uma frase que eu tenho certeza que vocês já conhecem, muito antiga e muito famosa, que é "conhece a ti mesmo". Essa frase, ela é muito atribuída a Sócrates, mas na verdade ele repetia constantemente, só que ela já continha no oráculo de Delfos, lá na Grécia. Então, na verdade, essa frase não é da alcunha de Sócrates, mas geralmente a gente atribui a ele. Todos aqui já conhecem essa frase, né? Isso a gente está falando de séculos antes de Cristo. Então, olha para vocês verem, né? A grandeza de um espírito que antes de Jesus, no momento ali que a humanidade ainda passava por momentos turbulentos, né? Eram povos, nós éramos, né? Nós éramos povos ainda muito grosseiros, sem muita cultura, sem muito intelecto, ainda muito apegados à matéria. Até hoje a gente está, isso imagina 2.500 anos antes, 3.000 anos atrás, né? Imagina a grandeza de um espírito que nessa época da humanidade já trazia conhecimentos super à frente do tempo deles, né? Conhecimentos que são atemporais, que funcionavam naquela época, funcionam hoje para a gente, né? Então a gente tem que valorizar muito isso no nosso dia a dia. E essa frase simples e curta, "conhece a ti mesmo", representa justamente isso, a importância da gente buscar esse autoconhecimento, sempre no nosso dia a dia. E uma outra frase muito interessante de Carl Jung, considerado o pai da psicologia moderna: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Frase muito impactante. Vou repetir: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E é esse despertar que a gente precisa buscar sempre. E esse olhar não é com os olhos físicos, né? É um olhar mais íntimo, um olhar da alma, um olhar profundo mesmo, para dentro de nós. Como já dizia Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. Então a gente tem que buscar sempre isso, essa profundidade no nosso sentimento, no nosso ser, buscar lá no âmbito da nossa alma. Eu não sei se vocês já leram ou já viram um filme,
Alice no País das Maravilhas. Parece um filme, um livro muito infantil, mas na verdade tem um conhecimento muito profundo lá que a gente pode utilizar muito. Assim como o Pequeno Príncipe também. Muita gente acha que esses livros são juvenis, são infantis, mas na verdade não. São muito mais profundos. Se a gente interpretar mesmo com afinco a leitura, a gente vai ver que tem conhecimentos que são atemporais, que servem para criança, servem para o jovem, servem para o adulto. Alguém já leu o livro? Sim? Tem um momento que a Alice, ela dá de cara com uma bifurcação e ela encontra com esse gato, o gato risonho, e ela pergunta para o gato, qual o caminho que eu devo seguir? E o gato pergunta de volta para ela, mas onde você quer chegar? A Alice fala, eu não sei onde eu quero ir, não sei onde eu quero chegar. E o gato responde para ela assim, então qualquer caminho serve. Pode pegar a direita, pode pegar a esquerda. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qual que é a moral dessa pequena passagem do livro? Se a gente não sabe o que a gente quer nessa vida, se a gente não sabe o que a gente quer buscar, qual o caminho seguir, vocês concordam que qualquer caminho vai servir? A gente não sabe qual linha que a gente quer seguir, qual caminho que a gente quer traçar. Qualquer caminho vai servir. Só que aí que mora o perigo, a gente vai ficar mais suscetível às influências, gente querendo nos tirar do caminho que já é meio duvidoso. Estou falando isso fisicamente falando, como também espiritualmente, influências que a gente sabe que todos nós somos suscetíveis a isso. Então, a gente tem que ter o caminho muito bem definido, muito bem traçado, para a gente não se perder. E por isso a importância da busca pelo autoconhecimento. Se a gente sabe, aquelas duas perguntas, né? Se a gente sabe quem a gente é e aonde a gente quer chegar, quais valores a gente quer aperfeiçoar, quer buscar, ninguém vai tirar a gente do caminho. Nada nem ninguém. A gente sabe exatamente aonde que vai dar lá no fim. A nossa encarnação, a gente veio aqui para aprimorar determinadas situações, determinadas coisas. Ninguém pediu para a gente que a gente fosse buscar um patamar de espírito puro numa encarnação. Jesus não pediu isso para a gente. Deus não quer isso da gente. Ele sabe que isso é humanamente impossível no estágio que a gente se encontra. Só que, como eu disse, se a gente procura aquele 1% a mais, está ótimo. Se a gente melhora e aperfeiçoa 1, 2, 3 qualidades que a gente até então na encarnação anterior não tinha, está ótimo, né? Só que por isso que é muito importante a gente saber quem a gente é atualmente e aonde a gente quer chegar, porque senão fica muito fácil de desvirtuar do caminho. Se a gente fazer uma análise, se a gente for um pouquinho duro com a gente mesmo, com o ser humano, a gente vai perceber que nos reinos do planeta, a gente pode ver que o vegetal cumpre o papel dele com maestria, que é basicamente fazer fotossíntese, capta a energia solar, capta a água, faz a fotossíntese, serve de início da cadeia alimentar, né, as plantas, as árvores, as folhas, os frutos. Então eles cumprem muito bem o seu papel, que é designado a eles, né, ao reino vegetal. O reino animal, mesma coisa, que é basicamente perpetuação da espécie. Através da lei natural da reprodução, o animal perpetua a espécie dele e também dá prosseguimento à cadeia alimentar. Cumpre muito bem o papel dele, sem ninguém falar nada, à base do instinto. Aí eu pergunto a vocês, e o ser humano? E nós? Será que nós estamos cumprindo o nosso papel como deveria? Eu coloquei essa imagem aqui de fundo propositadamente, né? O ser humano está aqui, fazendo guerra, matando um ao outro, se matando, destruindo a própria espécie, ou seja, uma coisa menos grave, discutindo, brigando, às vezes a troco de nada,
brigando com um amigo, com um familiar, com um ente querido, no dia a dia, criando contendas desnecessariamente. Será que a gente está cumprindo bem o nosso papel aqui na Terra? Eu acho que a gente ainda tem muito o que melhorar. Então, se a gente for ver, a gente tendo a consciência, tendo a inteligência, ou seja, tendo tudo para poder fazer melhor, tomar melhores escolhas, nem sempre a gente toma. Então, a gente pode dizer que até no reino animal, no reino vegetal, estão cumprindo os papéis que cabem a eles, e nós mesmos, com a faca e o queijo na mão, a gente não consegue às vezes fazer o básico do nosso papel. Então isso é uma reflexão muito importante para a gente fazer. E como que a doutrina espírita pode nos ajudar com isso? Com essa busca pelo autoconhecimento, pelo aprimoramento, nos conhecer a nós mesmos. Como que a doutrina espírita pode nos ajudar com isso? O que vocês acham? Como que o conhecimento da doutrina espírita pode nos ajudar? Quem falou alguma coisa? Estudando, sim. Sem estudo não tem como, né? Se a gente não conhecer a doutrina espírita, não tem como a gente usá-la para poder a gente se aperfeiçoar. Eu trago alguns fundamentos, alguns quesitos da doutrina espírita que podem nos ajudar com isso. Vocês acham que a gente tendo noção da lei de causa e efeito, a gente pode fazer melhores escolhas? Eu acredito que sim. Então, nem que seja por interesse, por inteligência, a gente não maltrata alguém, a gente não fere alguém, sabendo da lei de causa e efeito, sabendo que a gente vai receber o que a gente plantou. Não tem como a gente colher outra coisa. Então, mesmo que seja por interesse, como eu disse a vocês, a gente vai acabar tomando atitudes melhores. Lei do progresso. A lei do progresso a gente sabe que ela é inexorável. Ela vai acontecer a gente querendo ou não. A gente não pode fugir do progresso. Tudo na natureza é passível de progresso. Como eu disse, o reino vegetal, o reino animal, tudo na natureza, tudo funciona na base do progresso. A gente pode reparar isso facilmente se a gente pegar uma muda e a gente acompanhar o crescimento daquela árvore ao longo dos anos. Sem a gente às vezes fazer nada, só deixar ela na natureza, que a própria natureza se encarrega de fazer o progresso daquela muda. Um exemplo muito simples, mas muito prático. Então a lei do progresso é inexorável. A gente querendo atravancar o progresso ou não, a gente atrapalhando o progresso ou não, ele vai acontecer. Agora, a gente tem que acompanhar, a gente tem que saber acompanhar. Como eu disse para vocês, quem faz a regeneração do planeta somos nós. Então, cabe a nós estarmos inseridos também nessa transição. Isso é muito sério. Então, tendo o conhecimento da lei do progresso, que é uma lei divina, é uma lei natural, a gente vai conseguir também ter melhores escolhas, acredito eu. Sabendo também da questão da reencarnação, a gente sabe que a gente tem várias chances, né? Então, a gente sabendo que não acaba no momento da morte, fica um pouco mais fácil da gente lidar com os problemas no dia a dia. Acredito eu, não sei o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que fica mais fácil ou mais difícil? Eu acho que fica mais fácil. Fica pelo menos mais confortável a gente ter essa noção da reencarnação. Seja do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo mesmo. Familiares, amigos, fica um pouco mais confortável para nós. E ficando mais confortável, tendo esse conhecimento, a gente consegue lidar melhor no nosso dia a dia. Sabendo também da lei de amor, justiça e caridade. Sabendo que a caridade é uma das principais virtudes que a gente deve buscar, almejar e conquistar ao longo da nossa vida. A caridade, eu diria que é a mãe de todas as outras
virtudes. No Evangelho mesmo tem uma passagem que diz que a caridade, ela talvez seja até mais importante que a fé. A pessoa talvez pode não ter muito conhecimento doutrinário, pode não estudar muito, que é fundamental, é imprescindível o estudo, mas a pessoa pode, sem tudo isso, praticar no dia a dia dela a caridade. E aí, olha, já está de bom tamanho. Se ela vivencia aquilo que às vezes ela nem estudou, mas que ela já pratica, já está no íntimo dela, já está ótimo. Então a caridade é uma das virtudes que a gente mais precisa buscar na nossa existência. Evolução dos mundos. Já disse aqui para vocês. Os planetas, os mundos, eles passam também por evoluções, por transições. Então a gente sabendo disso, a gente vai querer acompanhar. Certo, né? A gente não quer ficar estacionário, a gente quer acompanhar a evolução do planeta Terra. Isso é uma questão de lógica. Então a gente tendo esses conhecimentos, fica muito mais, não diria fácil, mas mais confortável para a gente lidar com o progresso da nossa existência, essa busca pelo autoconhecimento. Agora, uma coisa a gente tem que ter em mente, sabendo da questão da multiplicidade das existências, a gente não pode desperdiçar o nosso tempo. Eu já ouvi muito isso. Para que eu vou melhorar isso daqui se eu vou ter uma próxima chance? Se eu vou ter uma próxima existência? Gente, não podemos deixar cairmos nessa tentação da procrastinação. A gente tem que tratar a nossa existência aqui atual, essa que a gente está vivendo, como a mais importante de todas. As anteriores a gente não sabe, a gente tem um esquecimento do passado. Eu não lembro o que eu fui e o que eu fiz na existência anterior. Pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento e aí é uma outra questão, é por um bem maior talvez. Mas a gente, via de regra, tem o esquecimento do passado. Então as anteriores, vocês concordam comigo que não importa muito para a gente atualmente? Não importa muito. Não importa o que eu fiz na existência anterior, importa o que eu vou fazer agora. E as próximas também não importam muito para a gente agora. A gente sabe que nós vamos ter mais chances, mas para que eu vou ficar pensando nisso, talvez com até ansiedade, e isso aí atrapalhar a evolução minha atual nessa existência? E servir até de procrastinação. Eu vou ter uma chance mesmo, Deus é misericordioso, Ele me concede várias oportunidades. Então, para que eu vou ter pressa para melhorar? Esse é o perigo. Então, a gente tem que esquecer um pouco, enquanto a gente está aqui encarnado, esquecer um pouco das anteriores, esquecer que a gente vai ter próximas e focar nessa existência atual, nessa oportunidade que a gente está tendo, da vida. É o maior dom divino. Então, a gente tem que ser grato a essa bênção que é a vida e vivê-la de acordo com isso, com intensidade, tentando sempre se aperfeiçoar, não deixando para depois o que a gente pode fazer hoje, não procrastinando. Porque como já dizia Jesus, brilhe vossa luz. O que Jesus quis dizer com isso? Ele já sabia do nosso potencial, da centelha divina que carregamos em nós. Então, na verdade, esse é um convite para iluminarmos. Jesus, quando veio, ele teve muitas assertivas para a humanidade, eu não vou falar todas aqui para não tomar muito nosso tempo, mas brilhe vossa luz é justamente isso, gente, é um convite para iluminarmos. Jesus conhece cada ser, cada criação divina, é o governador da Terra, ele ajudou na criação do planeta Terra. Então, conhecendo intimamente cada um de nós, ele sabe do nosso potencial, das nossas capacidades, das nossas possibilidades, das nossas virtudes, dos nossos defeitos. Então, ao dizer brilhe vossa luz, é porque realmente a gente consegue fazer a nossa luz brilhar, a nossa luz divina,
que temos em nós. Fomos criados à imagem e semelhança. Então carregamos no nosso íntimo a centelha divina. Então vamos extravasar essa luz para fora, vamos irradiar, vamos fazer o máximo possível nessa existência. Não deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. E falando em Jesus, uma pergunta do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Tá fácil, né? A resposta é simples, com 2 palavras: vede Jesus. Então, nós temos muitos exemplos. Jesus é o principal, o nosso maior modelo, o nosso maior guia, a nossa bússola. É quem a gente deve buscar sempre no nosso coração, no nosso cotidiano. Mas nós temos também diversos outros exemplos. É que Jesus é o mais perfeito que veio à Terra. Então a gente não pode alegar desconhecimento, a gente não pode alegar ignorância, a gente não pode alegar que a gente não tem modelo, a gente não tem exemplo de conduta no bem. Quem que a gente deve seguir? A gente não sabe, não, a gente não pode alegar isso. A gente teve Jesus aqui entre nós. Temos Jesus no nosso coração diariamente, se a gente realmente deixa ele entrar. Nós temos diversos outros exemplos ao longo da humanidade. São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Sócrates, como eu disse. Nossa, inúmeros espíritos grandiosos também, sublimes, né? Espíritos que vieram à Terra como missionários mesmo, para também seguir o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, e trazer de uma maneira mais prática para nós. Ao longo da humanidade nós tivemos diversos exemplos, então nós não podemos ignorar esse fato, nós não podemos alegar que nós não temos exemplos de boa conduta, porque nós temos, basta a gente seguir. É aí que é o mais difícil, né? Mas a gente tem que tentar buscar sempre, a gente tem que sonhar alto nesse sentido. A gente tem que saber da nossa capacidade atual, sabendo que somos espíritos imperfeitos, mas sonhando alto, pensando lá na frente mesmo, que nós somos capazes. Talvez nós não demos saltos quânticos na nossa existência, mas nós conseguimos evoluir, pode ter certeza disso. E uma outra também questão muito interessante, contida no Livro dos Espíritos, também mais uma prova que a gente não pode alegar ignorância, que a gente não sabe o que a gente tem que fazer, que é uma pergunta muito simples: onde está escrita a lei de Deus? O que vocês acham? Consciência. Também uma resposta dos Espíritos muito simples, 2 palavras, mas que é uma prova cabal disso que eu estou falando para vocês. A lei de Deus, as leis divinas, morais, a existência de Deus, inclusive, está tudo inserido na nossa consciência. A gente nunca parou para pensar nisso? Eu, por exemplo, fazendo estudo também, eu já me peguei assim perguntando, né? É engraçado, a gente nasce, claro, a gente, né, sendo espírita, passa pela evangelização, mas vocês já pararam para pensar que parece que está no nosso íntimo a existência de Deus? A gente nasce, cresce ali criança, jovem, parece que isso já está realmente inserido, já está gravado na nossa consciência, da existência de Deus, da lei divina. Não precisa de ninguém chegar na gente e falar isso, né? E, na verdade não parece, isso está gravado na nossa consciência mesmo. Então por isso que a gente não pode alegar, mais uma vez, ignorância. Não dá para alegar isso. E falando em consciência, tem uma história muito interessante para poder ilustrar o tema de hoje. É o seguinte: tinha um mosteiro muito velho, com alguns monges, mosteiro caindo aos pedaços, e alguns monges se reuniram e pensaram: a gente tem que tomar alguma medida aqui, porque senão o mosteiro vai cair na nossa cabeça aqui, né? A
gente precisa tomar alguma medida, a gente tem que falar com o nosso superior. Pois bem, os monges foram falar com o superior deles e comunicaram o mestre. Mestre, o mosteiro está muito velho, nós temos que fazer alguma coisa, pensar numa reforma, não dá para a gente ficar aqui mais. Pois bem, o superior deles falou bem baixinho, falou para eles, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão ali na cidade, era um mosteiro um pouco afastado, na parte rural, vocês vão ali na cidade, na calada da noite, sem que ninguém veja, vocês têm que tomar cuidado para que ninguém veja, vocês vão roubar um pouquinho ali da cidade. Vocês vão roubar, trazer para a gente poder fazer a nossa reforma. Pois bem, acharam um pouco estranho, mas seguiram a recomendação do mestre. Foram lá na cidade, roubaram, tudo mais. Só que o mestre, o superior dos monges, percebeu que um deles ficou ali. Não seguiu a recomendação de ir na cidade para poder roubar. Ele ficou ali, no canto dele, lendo, estudando, rezando. E aí o superior ficou curioso com aquilo, porque todos os outros foram. Ele perguntou para o monge, mas por que você não foi junto com os outros lá na cidade para poder roubar, para a gente fazer a nossa reforma? E aí o monge respondeu para ele o seguinte, então, mestre, o senhor falou para a gente ir na cidade roubar, contanto que ninguém veja. Só que tem um detalhe, tem uma pessoa que está vendo, sou eu mesmo. Ou seja, meu pai já está até chorando ali com a história. Ou seja, a pessoa mais importante que não poderia ver ele cometendo esse ato era ele mesmo. A consciência dele estava vendo. Então, a moral da história é essa, né? Não importa se alguém não está vendo o que a gente está fazendo, a gente acha que está fazendo escondido, mas, gente, lê do engano. A gente está vendo, a nossa consciência, os espíritos amigos que estão conosco também. Então não tem como a gente fugir disso. Eu não sei se vocês vão conseguir ler ali atrás, mas é uma mensagem muito bonita da Joana de Ângeles, que é justamente sobre o tema da noite de hoje, herdeiro de si mesmo. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado, no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como um aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, uma existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realiza por amor, a dor o convocará a executar. Então, por amor ou pela dor, a gente vai ter que ir, gente, ou vai ou racha. Não tem outro jeito. Para a gente encerrar o estudo da noite de hoje, eu gostaria de finalizar com um poema sobre Jesus, falando do nosso modelo, do nosso guia. Um poema muito bonito. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que ele diz, para a gente poder até encerrar com harmonia, já servindo para a gente poder retornar aos nossos lares, com muita paz, com muito amor, com muita harmonia no coração. Dizem que houve, no Oriente outrora, um ser espiritual que fez-se homem embora, e dentre os grandes de então, das leis os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra, e a fé que prega, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola. Voz do Cristo, visão dos céus. Como há de passar o ser humano sem ter luz? Se és estrela, se és farol, se és Jesus? Minha alma, pois, vos pede e vos implora. Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história. Busque Jesus, que é paz, é amor e é glória. Então, muito obrigado a todos, muita paz. Agradeço a atenção, a participação de todos vocês. Obrigado.
noite a todos.